hoje com a construção da arca, na qual Deus deu as instruções para Noé. Um engenheiro falando com outro engenheiro. Então Deus dá a sua instrução detalhadamente para Noé, para ele construir a arca, desde o tipo da madeira. Dá a ordem a Noé, pedindo para ele pregar, e fazer a arca da madeira. Muitas pessoas falam, que algumas traduções têm cipreste. Mas é a madeira gopher. Ela não está localizada em mais nenhum outro lugar, a não ser nessa passagem, nesse relato de Gênesis 6:14. Essa madeira, ela não é encontrada na língua hebraica, mas em outra tradução. Por causa disso, há muita disputa sobre o que essa palavra ela significa, ou se ela é mesmo usada uma palavra certa. Traduções diferentes usam formas diferentes de falar. Madeira de gopher na KJV e na ESV. Madeira de cipreste na NLT e na NIV. Traduções mais comuns usam palavras genéricas, como madeira de cedro na ISV, ou madeira nas duas traduções EV e GNB. A palavra gopher, ela é única porque ela não é uma tradução, ela é uma transliteração. Significa que a palavra ela não traduz para uma palavra em hebraico, uma palavra hebraica, mas sim para uma palavra em inglês. Uma palavra em inglês criada para soar um hebraico, uma palavra hebraica no original. Outro exemplo disso é o aleluia. Aleluia é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa louvado seja Deus. Alel, louvor, já Deus. Em vez de traduzida como louvado seja Deus. A palavra ela foi criada para soar no hebraico. Ela foi criada como uma forma de expressão de adoração. Em relação aplicada à nossa madeira, de arca única. Traduções como INV e NLT traduziram a palavra hebraica pronunciada como gopher. Madeira moderna, compreensível, que pode ser que a madeira de gopher de Noé, da Arca de Noé, é o que conhecemos como cipreste. E as traduções como KJV e ESV decidiram manter essas traduções de madeira de gopher. Ao fazê-los, decidiram simplesmente deixar a palavra como está e não adivinhar e não tentar mudar. A tradução CSB, ela usa no rodapé que diz madeira de gopher, talvez conhecida como pinheiro ou cipreste. Possíveis significados da madeira gopher, dessa madeira. Tem nada a ver com aquilo que a gente conhece como madeira de esquilo, não é voltado aos mamíferos. Existem várias possibilidades do que isso pode significar. Uma delas é que a arca foi feita de cedro, e o cedro era abundante no Líbano. O Líbano era conhecido como seus belos cedros, que aparece até hoje na sua bandeira nacional. As menções da Bíblia deixa bem claro que esse tipo de madeira era uma madeira valiosa e era uma madeira forte, que foi usada também nas construções dos templos de Salomão em 1 Reis 6:15. E a madeira de cipreste também é uma possibilidade. A madeira de cipreste, ela em algumas traduções também é conhecida, e esse pensamento elevado também, que possivelmente a Arca de Noé pode ter sido feita dessa madeira, porque essa madeira era usada nas embarcações de martilharia. Ezequiel 27:6. Uma coisa muito intrigante aqui. Se há essa madeira mencionada em outras partes da Bíblia, como Ezequiel, por que ela não foi traduzida assim, mencionada, como nessa passagem de Noé, que é a madeira de gopher? A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, 300 anos antes de Cristo, diz como significado de madeira quadrada. A possibilidade que a madeira de gopher não seja especificamente de uma árvore, mas sim de uma viga. Se fosse aquela estante, aquela madeira, lindamente produzida, não está falando em si, certo, da madeira que foi usada, mas sim do acabamento, mas sim da finalidade que aquela estante, que aquela, vamos possivelmente assim, que a arca teve. Essas supostas árvores, supostas madeiras de gopher, elas são protegidas como uma madeira bíblica, que essa madeira de gopher, que gopher fosse uma árvore antiga que antes do dilúvio, pós o dilúvio, ela passou a ter extinção. Esse detalhe da madeira gopher ele é muito importante. Porque, por mais que existe, para os curiosos assim, de Platão, tanto essa madeira gopher como a arca, onde ela pousou, onde ela parou, é algo que é impossível de ser achado no tempo, e é impossível determinar onde está essa madeira gopher e onde está a arca de Noé. Há uma beleza em saber qual que foi o significado ou qual a identidade dessa madeira gopher. É o que? É que esse detalhe ele foi transmitido durante eras pra gente. Usa esses pequenos detalhes para trazer glória para si. Essa madeira gopher, essa madeira conhecida, desconhecida. O que isso traz pra gente? É que Deus ele fala com a gente através de mínimos detalhes,
conhecidos e desconhecidos. E ele traz, através desses detalhes das escrituras, tanto a honra quanto a glória para si mesmo. Ou seja, gente, essa madeira de cipreste, essa madeira de pinheiro, essa madeira de golfo, essa madeira se perdeu, essa madeira, a arca, cadê a arca? A gente é marcado como pós-diluvianos, mas esses detalhes da Bíblia são ricos.